Meus amigos, nós estamos aqui na Combitrans, na sede aqui na cidade de Orlândia. E sempre uma alegria rever o Marcelo Camargo, que além de empresário do segmento do grande grupo Combitrans, ele também transita na área musical e também esportiva. Ele está aqui com um convidado que é uma personalidade mundial que está aqui do nosso lado. Gostaria que você nos apresentasse, Marcelo. Então, Trazer, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui, é um prazer, privilégio. Sempre, você é muito querido meu, você sabe disso, suas amizades. Sou devedor da nossa amizade, para você. Sou seu fã e seu amigo. Na realidade, o Thiago Arancan, né, o Brasil inteiro conhece, quem gosta de músicas, e é um grande artista, não só como tenor, mas também é um artista. Ele interpreta muito bem, ele fez o Fantasma da Ópera, aqui em São Paulo, mais de 300 apresentações. Não fez mais porque ele sofreu um acidente no palco e machucou o ombro, ficou sem fazer, ele vai te explicar mais. Mas o Thiago é um amigo meu pessoal, uma grande pessoa, do qual eu aprendi a amar, ele, a família dele, me receberam muito bem, faz parte da minha família, está hospedado em casa, já se apresentou em mais de 40 países, 45 países, ele vai te falar os países onde se apresentou. Tem muito orgulho de fazer parte da nossa empresa e faz parte hoje, vai fazer parte da gestão nossa também. Os artistas estão participando mais, eu troquei a gestão. E o Thiagão eu confio de corpo e alma. Esse cara é de ouro. E é um grande artista, fora que é grande artista. Sou fã dele como artista e Deus me pôs como ser meu amigo. Fica à vontade, entrevista que você vai ter uma grande entrevista, tenho certeza. Então, a partir de agora, você vai conferir, entender e aproximar do nosso querido Thiago Arancan. Thiago é uma personalidade paulistana, tenor lírico. Isso é um fato raro porque, afinal de contas, o país, pouco a pouco, vai se enquadrando também nessa parte cultural. Gostaria que você me explicasse como é que surgiu essa vocação, morando lá em São Paulo, e a sua trajetória musical, Thiago. Primeiramente, é um prazer falar com você, Tarcísio, todos os seus telespectadores bem qualificados. Uma honra estar aqui na sede da Combitrans, nosso irmão, amigo, nosso presidente Marcelão. Nos receberam tão bem, com tantas pessoas. Agradecer ele a oportunidade, estar nesse time incrível, um time que só cresce e tem muito a ganhar aí, então estou muito feliz de estar aqui. E realmente, eu comecei ainda muito criança em São Paulo, no coral infantil, não tinha na família ninguém que cantava, nenhum artista propriamente dizendo, e eu fiz um pequeno teste no coral infantil nessa escola onde eu estudava, no centro de São Paulo, sou paulistano, nasci no bairro de Santa Cecília, que para minha felicidade e alegria é a padroeira dos músicos, né? Santa Cecília, São Brás da Voz, Santa Cecília dos músicos. E eu, com 6 anos de idade, entrei nesse coral infantil e aprendi as primeiras notas musicais e a entoar as primeiras músicas. E sempre tem aquele lance, né? Alguém da família te influenciou? Quem era a sua referência para você ir num segmento cultural dessa natureza? Eu falo que o destino me presenteou com isso. Tem até uma ópera que é La Forza del Destino, A Força do Destino. Eu não tinha ninguém na família musical e eles apoiaram, obviamente, me deram todo e total apoio para que eu pudesse entrar nesse coral sem nenhuma objeção. Mas eu me lembro que a minha mãe é uma pessoa muito sensível, tanto é que eu ganhei a garra e a paixão pela vida, pela música e por tudo, eu acho, com a força de meu avô, que era um advogado, não está mais entre nós, mas sobretudo a sensibilidade, eu acho, musical e artística, através da minha mãe. Ela era uma pessoa, e é uma pessoa, com uma cultura incrível, então ela me deu boas referências musicais. Ouvia Nat King Cole, Frank Sinatra e tantos outros, e aquilo para uma criança provavelmente era o máximo naquela época. Então, eles me apoiaram totalmente, mas não tive propriamente ninguém que vem desse berço musical. Hoje você tem 42? Quase, 43. 43. Então, 43 anos, quando você começou, quem era uma referência? Os 3 tenores, né? Evidência total, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras. E para minha felicidade, o Plácido é um padrinho musical, uma pessoa que eu tenho muito apreço. Eu sou o único brasileiro detentor de 3 prêmios do concurso Operalia, Rolex Operalia Plácido Domingo. Hoje ele está nesse concurso na 35ª edição. Cada ano ele é realizado num país diferente. E na ocasião, no ano de 2008, eu venci os 3 prêmios em Quebec City, no Canadá, sendo até hoje o único brasileiro detentor desses prêmios. Agora, de qualquer maneira, a sua preparação, além do seu talento, e coisa que é natural para quem é artista, nasce com esse talento e ele é depois lapidado. De que maneira, sob o ponto de vista de trazer informações que você cresceu? Sobretudo, eu digo que o cantor, né, de alta performance, de alta impedância, como é o caso do canto lírico, ele é um atleta da voz. Ele tem que estar preparado continuamente, propriamente como um atleta. O pessoal que me conhece, a minha equipe, meu time, sabe que eu estou ali, eu não bebo, já é uma característica minha.
eu faço meus exercícios cotidianos, eu tanto aprendo quanto ensino. Eu também tenho uma academia de canto onde eu incentivo jovens talentos e mostro o caminho da música, o caminho do canto lírico. Mas eu digo que o estudo salva, né, nessa condição. E tanto é que a minha voz, né, ela reverbera através dessa autoimpedância, e mesmo em condições onde eu não estou 100% fisicamente, a voz ela está naquela posição. Eu sempre tento buscar isso através da técnica. E claro, a emoção. A gente canta através da emoção. Então eu falo que é o canto através da emoção, a emoção através do canto, e levar alegria e felicidade para todos através da música. Agora, eu noto também, é claro, que as pessoas que estão nos vendo nem sempre têm um conhecimento nesse sentido. Quando você se caracteriza como tenor lírico, dentro do segmento de ser tenor, quais as opções que você teria? Para o público que talvez seja leigo, tenor nada mais é do que a voz masculina aguda, né? Temos duas classificações vocais dentro da gama fisiológica, homem e mulher. Então, a mulher tem a voz aguda, que é um soprano, e a voz grave, que é um contralto. O homem, a voz aguda é o tenor, a voz grave é o baixo. Intermediário a essas duas vozes, a voz central é o barítono no homem e o mezzo, meio soprano, para as mulheres. Isso, o que diz respeito a isso? Diz respeito que eu posso cantar notas agudas e cantar dentro do repertório de ópera canções que representam um herói, um rei, o mocinho da história, né? Geralmente os compositores escreviam para o tenor a questão mais poética e romântica. Então isso dá essa mobilidade do canto. E em termos populares, a gente pode citar aí cantores, vamos falar para o público talvez que não saiba, o público mais que não entende propriamente dos termos técnicos, né? Vamos falar aí, todo mundo conhece Chitãozinho e Chororó, o Chororó tem uma voz agudíssima, então ele é um tenor como extensão. Fred Mercury, do Queen, um tenor por extensão. Já Augusto e Atílio, uma voz mais grave, encorpada, tá ali entre o baixo. Os brutos. Os brutos com as vozonas aí que, pelo amor de Deus. Os caras têm uns graves que é trovão, né? Baixo, barítono, mais para baixo do que para barítono. Baixo no sentido vocal, né? Não é um sentido pejorativo, que é baixo, não. Baixo é que a voz é grave, que vai lá para os baixos. Serjão, estamos aqui também em companhia da família dele que nos acompanha. Serjão canta numa tessitura média, então ele está ali entre um barítono, baritênor. Óbvio que tem aquela característica interpretativa dele que é única, e isso que diferencia também o cantor. O RG artístico. Cada cantor tem o seu timbre. O seu timbre é a sua característica que, pô, eu ouvi, eu sei que é o Augusto Atílio, eu ouvi, sei que é o Thiago, eu ouvi, sei que é o Serjão. Então, aquela identidade. Isso é questão vocal. E se nasce com aquilo, evidentemente, é uma questão fisiológica. Ou você é alto ou você é baixo. Isso é a natureza que te deu. Ou você é um tenor, um barítono ou um baixo, no caso masculino, uma questão fisiológica de vida. Você me falou de tantas alternativas que eu gostaria que você demonstrasse, até didaticamente. Vamos lá. O baixão, lá embaixo, o barítono, mezza voce e tenore, lá em cima, os agudão. Até fui longe com o microfone. Então, representando na escala, é onde o registro vocal o cantor pode cantar e interpretar as músicas. Eu sou um tenor de característica. Dentro da característica do tenor tem outras subcaracterísticas. Tenor lírico, lírico leggero, lírico spinto. Tudo tecnicamente falando para cantar um determinado tipo de repertório. Agora, em termos de idioma, natural, ópera tem muito a ver com Itália, etc. e tal. Para que você tenha uma condição profissional que te permita transitar por várias línguas com qualidade, você tem que ter domínio principalmente de quais línguas? Eu me aperfeiçoei praticamente em 5 línguas diferentes, eu falo as 5 línguas e canto em 5 línguas diferentes. Óbvio que o canto e a técnica vocal, minha técnica vocal do canto lírico italiano, onde a voz vai sobre as consoantes bem acentuadas, o R, o S, que também eu domino esse repertório. Exemplo. L'amore mio starai con me sempre così, così, così. Usar bem o S para conduzir a vogal. Canto em francês, cantei inúmeras óperas em francês, canto em inglês, falo a língua também, espanhol e português. Eu digo que muitas vezes o público ele não entende o que eu estou falando, mas a emoção da interpretação te diz algo. Se eu canto My Way, muita gente nem sabe o que significa, mas aquela melodia é tão forte, entra de I did it my way. Quem ouve aquilo
talvez não entenda uma palavra, mas recebe a emoção. Então tem a linguagem corporal também incorporado, a linguagem... Além da voz, a linguagem corporal. Linguagem corporal e interpretativa vocal também. São, eu digo, camadas, né, que o artista tem que ter para poder chegar ao coração do público, porque o público também quer fazer parte do espetáculo. O importante é se doar ao público e receber a energia que o público está recebendo. Bastante interessante. Nós somos profissionais da voz. Eu sou radialista desde sempre, né? E a gente tem que se cuidar. Eu, por exemplo, só tomo água, né? Tem negócio de limão? Não. Para mim é sempre hidratando. Você acabou de dizer os seus cuidados que você tem. Para naturalmente ter o ritmo que você faz, tem um processo de aquecimento. Quais são os seus cuidados para preservar o seu patrimônio que é a sua voz? Exato. Excelente pergunta. Tanto eu quanto você vivemos da voz. Tá aqui, ó. O exemplo é isso. Aliás, eu notei isso e ia lhe perguntar. E aí eu falei pro nosso presidente, falei, desliga o ar. Ele, não, vou proteger seu patrimônio, o nosso patrimônio tem que estar protegido. Quanto o cachecol? E eu uso sempre, assim, até falo, não é nenhuma questão, além de esteticamente ser bacana, ser interessante, mas eu tenho um frio mesmo característico. Eu morei por 15 anos na Europa, vivi praticamente o auge da carreira no inverno rigoroso, -10, -15. Cantei na Rússia, na Alemanha, na Suécia, França, Espanha, todos os países onde o frio era rigoroso. E passava meses nesse inverno. E eu odiava o frio, por incrível que pareça, mas eu sempre me protegi. Além dos cuidados físicos, óbvio que o estudo, o aprimoramento e os exercícios são fundamentais. Assim como o atleta ele treina todo dia para a massa muscular estar preparada, para desenvolver massa muscular, vocalmente é igual. Vocalizes, extensões, escalas. Lá, 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 lá. E por aí vai. 15, 20, 30 minutos por dia. Para manter a voz pronta e ativa. Você acabou virando um fonoaudiólogo. Aprendeu tanto e é tão orientado que, se precisar de qualquer coisa, você se automedica e se autocontrola, não é assim? Praticamente sim. Eu tenho essa... Não vou dizer que é essa faculdade, até porque eu não sou especialista próprio técnico, mas eu tenho esse entendimento, porque eu frequentei inúmeros consultórios de fonoaudiólogos, inúmeros maestros e debato com inúmeros cantores, tanto no Brasil quanto fora. Eu sei o que funciona para mim e eu sei de que forma eu posso contribuir para ajudar uma pessoa ou outra, dado a característica, porque tem que respeitar a característica da pessoa. Cada um tem sua característica. Então é importante entender da sua voz o que é bom para ela, a voz dele, a voz dele. Eu sei o que é bom para mim, então eu tento ajudar da forma mais humilde possível, porque eu não sou o dono da verdade, eu acredito nisso. Se eu puder estar te ajudando, muito bem-vindo. Se também não for para ajudar, eu sei me colocar no meu lugar. Algum episódio, de repente você estava preparado um grande show. Comigo já aconteceu um jogo, cheguei praticamente sem voz, o que pra gente é um desespero. Aconteceu alguma coisa similar a isso, Thiago? O único evento de maior gravidade na minha carreira foi o ano de 2014. Eu estava em produção na Ópera de Copenhagen, na Dinamarca, e eu estava numa série de 12 apresentações. Eu fui para a 4ª apresentação, sentindo uma enorme dor de garganta, e praticamente é como se fosse um espinho entrando na garganta, e era uma infecção grave. E eu cantei aquela apresentação, foram mais de 3 horas de ópera, eu protagonista principal, então dependia de mim, embora eu tinha um substituto que pudesse entrar caso eu... Sempre tem essa possibilidade. 80% dos casos na ópera tem, e no musical também, porque pode acontecer algo Sim. E precisar de um substituto. E já aconteceu, né? Mas voltando a esse episódio, cantei o espetáculo de sábado, acordei domingo completamente sem voz. Aí fui para o fone e fui para o hospital, peguei o otorrino da ópera, ele fez uma avaliação com os equipamentos e constatou uma infecção na corda vocal, porque quando você pega infecção na garganta ou na traqueia ou na região não propriamente nas cordas vocais, você até consegue cantar e sair daquele problema, mas a minha infecção foi na corda. Então ele entrou com uma bateria de antibióticos, medicamentos e falou, olha, eu consigo colocar você para cantar a próxima apresentação na terça, mas quanto você quer cantar as outras 9, 8 apresentações? Eu falei, eu quero cantar todas. Ele falou, então descansa essa terça-feira e volta na quinta. Então eu respeitei isso, cancelei uma apresentação por conta. Já tive episódios onde eu estava completamente gripado, traqueite ou faringite, dei conta de cantar usando artifícios técnicos, mas quando eu tenho um substituto ou posso, eu até prefiro para preservar também para as outras. Né? Fantasma da Ópera na apresentação no Brasil foi o top da sua carreira. Foi o divisor de águas. Como é que explica? Como é que pintou isso daí? Foi o divisor de águas na minha carreira. Eu morava na Europa e eu recebi um convite da produtora aqui do Brasil, junto com a Broadway,
para trazer o projeto ao Brasil, propriamente em São Paulo. E de prontidão eu recebi o convite sem ter muita expectativa, até porque eu executava a ópera ao longo da minha vida inteira, sendo sempre um personagem dando vida e contando a história de alguém. Seja de um pintor na ópera tosca, de um palhaço e palhate de Leão Cavalo, do amante em tal ópera, enfim. E o fantasma era mais um personagem ao qual eu teria que dar vida a um personagem, o Eric, no caso, que é o fantasma. Quando eu recebo o projeto, eu de prontidão pensei, falei, não quero dar sequência nesse projeto. Aí a produtora, de tanto me assediar no bom sentido, falou, vem conhecer o projeto e vem entender a parte comercial também e o quanto pode agregar na sua carreira. E ao longo de 3 meses comecei o processo de preparação do Fantasma da Ópera, as negociações e tudo para que eu pudesse estar confortável a nível artístico, nível técnico. Eu falo que não foi um problema, pois eu vinha de grandes óperas, então tecnicamente eu consegui desenvolver bem o papel, mas me preparei ao longo de 2 meses de ensaios. Fui 2 vezes a Broadway nos Estados Unidos para validar o projeto, para fazer uma entrevista para o Fantástico e para o Estadão de São Paulo com os diretores e toda a companhia do Fantasma da Ópera e implementei o projeto em 2 de outubro de 2018. Rodou ao todo 511 apresentações, eu fiz 359. Eu sofri um acidente no 3º mês de espetáculo. No palco eu caí, quebrei a clavícula, fiz uma cirurgia, tenho uma prótese de clavícula, por conta de uma queda no palco. A previsão de volta era em 4 meses, eu voltei em menos de 2 meses, por conta de usar todos os artifícios que eu tinha, mental, psicológico e a força de poder ter a resistência para voltar no show. Então foi certamente o divisor de águas na minha carreira, o projeto que marcou minha trajetória, minha volta ao Brasil. A nível comercial foi um excelente projeto, porque um musical dos musicais é uma taxa de ocupação de mais de 98% da sala. Eu era sócio da bilheteria e ainda ganhava um cachê mensal para trabalhar nessa produção, sendo sócio ainda. E não só. A nível de imagem e aquilo que contabilizou para minha carreira é intangível, porque eu estava praticamente em todas as mídias, eu fazia muita promoção e marketing desse projeto, então me reconectou com o Brasil. Para minha felicidade, durante o projeto, casei novamente, tive outros 2 filhos aqui no Brasil, me reconectei com o meu país e comecei a empreender a carreira novamente aqui dentro. Parte final dessa grande entrevista com o Tiago. Tiago, jogo rápido, quantos países você se apresentou até agora? 46 países até hoje. Em termos de continente, continentes diferentes também. Praticamente todos, exceto o continente africano, embora eu tive convite e não tinha agenda, mas eu marquei presença na Ásia, Oceania, as Américas, óbvio, Europa. Então eu percorri aí o globo aí, levando a arte do canto. Seu projeto daqui para frente qual é? Continuar empreendendo a carreira, desenvolver novos projetos, parcerias, continuar na expansão da carreira para países que eu não fui, talvez. E o céu é o limite, né, para o artista. E hoje a gente nem fala que é o limite mais. Quem sabe cantar na lua um dia, não é impossível, né? Para quem está te vendo e gosta disso, o que você recomenda? Certamente se instruir e entender que hoje, através das redes sociais, dos canais de música e tantos outros, é possível aprender essa arte. Na minha época era difícil, eu tinha que andar praticamente pelo centro de São Paulo para ouvir os discos no sebo, que nem sabem o que é isso hoje, né? Sebo era onde tinham discos antigos. Então, hoje é muito mais fácil. Tá aí, ó, as redes sociais para que as pessoas possam se antenar pelo menos um pouco dessa arte. Você que conhece tanto mundo, colocaria a qualidade do artista brasileiro nesse seu segmento em que nível? Olha, eu abri muito cedo caminhos que talvez eu jamais imaginasse. Eu fui muito audacioso para ser um brasileiro e também eu alcancei patamares que nenhum outro brasileiro tinha alcançado até então. Eu desejo que tantos outros possam alcançar, mas eu classifico que o brasileiro, assim como eu sou e tantos são, um povo guerreiro e aguerrido, pode chegar onde ele quer, porque se ele tem a vontade, ele vai onde ele quiser.